Na graça e a paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estar respondendo a pergunta, né? Foi feita pelo meu pai no vídeo, né? De filho amado responde. Bom, a pergunta dele é: a Bíblia fala dos nefilins mesmo, né? Sim, vamos ver onde cita e o que são os nefilins, né? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 1, começa: como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre aos homens, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Amém? Bom, irmãos, no original, gigantes aqui é Nefelim, né? É escrito assim, ou assim, né? Vou te ser sincero, irmãos, que esse é o assunto mais fascinante, um dos mais fascinantes que eu acho na Bíblia, né? Mas quem são esses filhos de Deus, né? Filhos de Deus, que no original é Benei Oleim, assim. Ou sim, acho que está grande demais. Mesmo esse termo em outras passagens. Lá em Jó capítulo 1, verso 6 fala: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Bom, irmãos, há duas direções teológicas para essas respostas. Alguns acreditam que os filhos de Deus são os filhos de Sete, né? Terceiro filho de Adão, e sua descendência, né? E filhas dos homens. E filhas dos homens são as filhas de Caim e suas descendências, né? Mas faz muito pouco sentido, por mais que Adão poderia ensinar seus filhos como se apresentar diante de Deus, né? Como Caim e Abel fizeram. Mas a filiação veio só depois de Cristo, né? Só depois de Cristo nós tornamos filhos de Deus, né? Romanos capítulo 8, verso 15 fala: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai, né? A outra direção, que é a mais aceita, pelo menos no meu núcleo cristão, né? É que esses filhos de Deus são, na verdade, anjos caídos, né? Vemos no livro de Judas sobre esses anjos que se desviaram de sua natureza, né? Lá em Judas, né, no verso 6 ao 7 fala: e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, com Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo no fogo eterno sob punição, né? Vemos nos versos que os anjos caídos, os anjos se entregaram à prostituição, assim como Sodoma e Gomorra. Destes anjos vieram os nefilins, ou gigantes, né? No original nefilim significa gigantes. Mas vocês podem me perguntar: mas os nefilins não morreram no dilúvio? Como podemos ver Golias, né, depois do dilúvio? Nem todos seus descendentes. Não foi só os nefilim, filhos de Noé, que se salvaram na arca? Não. Não. As esposas de seus filhos também sobreviveram. E nada impede delas serem descendentes gigantes, por mais que não demonstrem uma fisionomia gigante. Como quando o avô tem olhos azuis, mas só seus netos que têm, né, herdam essa característica. Vemos a primeira aparição dos gigantes em Êxodo, quando os espias olham para a terra prometida, né? A terra de Canaã. Lá em Números capítulo 13, verso 28 ao 29 fala: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Anak no original hebraico, Anak, né? Assim, o progenitor de uma família ou um tribo de pessoas gigantes de Canaã, nesse significado. Caleb expulsou, né, suas terras 3 filhos de Anak, pelo termo usado em eram grandes, né? Juízes capítulo 1, verso 20 fala: e como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb. E este expulsou dali 3 filhos de Anak, né? Então depois vemos mais uma vez eles aparecendo em 1 Samuel, vemos até a descrição de seu tamanho, né? A aparição de Golias, né? Em 1 Samuel capítulo 17, verso 4 fala: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo, trazendo na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Bom, irmãos, covado é a medição usada antigamente, né? Como um antebraço, dá mais ou menos 66 centímetros, ou seja, Golias tinha 9 metros de altura, e 9 metros e pouco, né? E a propósito, os 5.000 ciclos pesa 56 kg e 200, né? Depois disso, houve gigantes menos conhecidos na Bíblia, como Sipai, Lami, que era seu irmão de Golias. Lá em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 4. Depois disso houve guerra em Geza contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai, que era descendente de gigantes, e os filisteus foram subjugados. Temos a descrição de outro que não é citado seu nome. Ele tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Lá em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 6. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem grande de estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse descendia de gigantes. O irmão de Davi os matou. Bom, eu não achei no Novo Testamento, irmãos, nem sequer citação sobre gigantes. Mas em compensação, várias descobertas arqueológicas de hoje em dia que provam sua existência, né? Hoje em dia não, né? Em 1912, acharam ossos de gigantes no lago Delavan, Wisconsin, né? Restos de gigantes encontrados em Varna, Bulgária, em 2015, né? Um dedo gigante encontrado no Egito em 2012, irmãos. Entre outros, sem contar as pinturas rupestres, os desenhos egípcios em seus reis enormes, né? Dá uma olhada. Mas a questão principal, o que simboliza esses nefilins? Na nossa igreja gostamos muito de usar a primeira menção, que é a primeira, falamos que é a primeira menção deles na Bíblia. E o que significa, né? A primeira menção deles foi lá em Gênesis, né? Quando houve a depravação da humanidade, caindo em seus próprios desejos, né? A terra estava corrompida. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 11, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, né? Vemos que esses eram verdadeiros gigantes. Às vezes que sempre Deus estava o derrotando. E lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, irmãos, Jesus derrotou de vez esses gigantes, pisando em sua cabeça, mostrando que não há outro maior que ele, né? Agora, Jesus nos ensina a não ouvir nossas próprias vontades, mas a vontade do Senhor, né? Lá em Lucas capítulo 22, verso 44, dizendo: Pai, se queres, passe-me esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém, irmãos? Nós possamos pegar como exemplo de Jesus Cristo, né? Enfrentar todo gigante, né, que é nossas vontades, e buscar sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Bom, irmãos, assim nós analisamos essa palavra, né? Toda quarta-feira nós temos células, né, aqui no Carolina Park, né? Você que mora aqui perto, mais próximo. Se você mora em outras regiões, né, nós temos células com vocês, né, para vocês também, né? Nós temos as células da videira em toda a região do Brasil, né? E estamos lutando para ter em todo mundo, né?
fale comigo pelo WhatsApp que a gente vai arrumar uma célula para você. É bênção, irmão, sabe? Dê um joinha no vídeo, né? Assine o canal, irmãos. Nós conseguimos chegar a 300 inscritos. Agora a nossa meta é 400, né? Comentem, eu quero saber quem está me seguindo, né? É muito bom, sabe, ouvir pessoas me falando, olha, eu vejo seus vídeos, né? E como isso é bom. Ouvindo a palavra do Senhor, saber que a gente tá entregando a palavra do Senhor para mais pessoas, né? Mais pessoas estão ouvindo o Evangelho, amém? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.